Quartis, o que são e para que servem? Quartis são medidas estatísticas de posição que dividem o conjunto de dados ordenados em quatro partes iguais. Ou seja, o nome quartis vem da palavra quarto, da fração 1/4, porque 1/4 divide o conjunto de dados em quatro partes. Vejamos. Os dados abaixo representam as notas de 17 alunos, numa escala que pode variar de 0 a 100. Então, eu quero encontrar os quartis, eu quero dividir o conjunto de dados ordenados em quatro partes iguais. Então, o primeiro passo é ordenar esse conjunto de dados, por exemplo, na ordem crescente. Eles estão aqui. São 17 elementos. Quem é o elemento central? É o nono, porque ele vai deixar 8 elementos antes dele, 8 depois. Portanto, para eu dividir esse conjunto ao meio, eu preciso encontrar quem é o nono elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem que é o nono elemento, né? Desculpa. Então, esse é o nono elemento. Dividir o conjunto de dados ao meio. Isso aqui é a mediana, mas aqui nós vamos chamar a mediana de Q2, que é o segundo quartil, que corresponde a 2/4. 2/4 é o mesmo que metade. Uma vez definido o segundo quartil, que é a mediana, eu preciso olhar para o lado esquerdo do conjunto de dados e encontrar a metade novamente. E depois olhar para o lado direito do conjunto de dados e encontrar a metade novamente. Aqui vale uma consideração. Ao olhar para o lado direito, eu conto ou não conto a mediana? Porque se eu contar a mediana, eu tenho 9 elementos. Se eu não contar a mediana, eu tenho 8 elementos. Então, nós não vamos contar. Existem autores que consideram, existem autores que não consideram. Nós vamos usar um procedimento mais empírico. O próprio Excel tem duas formas diferentes de calcular os quartis. Mas os diversos procedimentos são muito próximos, os resultados ficam muito próximos. Então, de forma bem simples, nós vamos pegar os elementos que estão do lado esquerdo. Então, temos 8 elementos. Então, quem é a próxima metade? Quem é a metade do lado esquerdo? Se eu tenho 8 elementos, o elemento do meio vai estar entre o quarto e o quinto. Portanto, vai estar exatamente nessa região. E ele é a média entre o 7 e o 15, que corresponde a 11. Assim, o Q1 vale 11, o Q2 vale 31. Vamos para a segunda metade. Conto novamente quantos elementos tem. Já sei que é 8. 1, 2, 3, 4. Então, ele deve estar entre o quarto e o quinto. Então, a média é entre 40 e 50, que é 45, que é o Q3. Portanto, o Q1 vale 11, o Q2 vale 31, o Q3 vale 45. Ou seja, o primeiro quartil, ou o primeiro quarto, é 11. O segundo quartil, ou o segundo quarto, vale 31. E o terceiro quartil, que é o terceiro quarto, vale 45. Vamos fazer uma análise física dos quartis. Seja uma barra e eu quero encontrar o segundo quartil, que é a mediana. Então, eu devo encontrar o meio da barra. O que a mediana faz? Divide o conjunto de dados em duas partes iguais, deixando 50% de um lado e 50% do outro. Se eu pegar a parte esquerda e dividir ao meio novamente, eu vou ter aqui, vou dividir aqui, vou ter 1/4, que é o primeiro quartil. Se eu pegar a segunda parte e dividir ao meio novamente, eu vou ter, ela vai dividir num ponto aqui que vai dar o terceiro quarto, que é o terceiro quartil. Então, os 3 quartis dividiu o conjunto de dados em 4 partes. Qual a porcentagem que fica em cada parte? 25%. Se eu observar a distância entre o Q1 e o Q3, ela deve capturar 25 entre Q1 e Q2, 25 entre Q2 e Q3. Portanto, o Q1 e o Q2 capturam 50% dos dados. E se eu olhar até o Q3, ele captura 75% dos dados. Então, a gente pode levantar várias questões aqui, né? Por exemplo, o intervalo interquartílico, que é a distância entre o Q1 e o Q3, captura quantos por cento dos dados? 50.
Quantos por cento dos dados estão acima do Q1? 25 mais 25 mais 25, 75. Quantos por cento dos dados estão acima do Q2? 50%. Abaixo do Q2, 50%. Quantos por cento dos dados estão abaixo do Q3? 75%. Então, com isso aqui, a gente pode fazer vários estudos. Vamos agora fazer um estudo, verificar uma aplicação disso. Bem simples. Vamos estudar os salários pagos pela empresa A e B Limitada. Então aqui estão os salários e a gente quer encontrar os quartis. O primeiro procedimento é colocar os dados em ordem. Estão aí, do menor para o maior. São quantos dados? 16. Então a mediana, que é o segundo quartil, está entre o oitavo e o nono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então está no meio desses dois. Está exatamente aqui. Q2, a média entre 1.400 e 1.410 e 1.405. Agora eu vou contar os elementos que ficam do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Entre o 4 e o quinto aqui tem que estar o Q1. 1, 2, 3, 4. Entre o 4 e o quinto aqui está o Q3. Muito bem. Então, o Q1 é R$ 1.250. Q2, 1.450, 1.405, Q3, 1.520. O que significa isso? Que 1/4 dos funcionários ganham até 1.250. Metade dos funcionários ganha até 1.405. E 3/4 dos funcionários, ou seja, 75%, ganham até 1.520. E olha que coisa curiosa agora. Se eu calcular a média dos salários, ele vai dar o salário médio 5.013,12 centavos. Então, olha que interessante. Você vê lá uma empresa, o salário médio dos funcionários, 5.013. A gente tem a impressão que se for trabalhar nessa empresa, a gente vai ganhar próximo disso. Se você acabou de entrar, ganha um pouco menos, depois um pouco mais, mas 5.013. A ideia que a gente tem. No entanto, se eu olho o terceiro quartil, é 1.520. E o que significa terceiro quartil? Que ele deixa 75%, ou 3/4 dos dados abaixo dele. Significa que 75% dos funcionários ganham até 1.520. Então, olha como esse dado é relevante a gente estudar isso. Então, existe uma grande concentração, altos salários concentrados numa minoria, que é o acima do Q3, e em detrimento da grande maioria, que é 75%, que ganham salários baixos. Portanto, os quartis nos ajudam a interpretar os dados de forma mais fidedigna. Então, é muito importante os quartis, assim como a mediana. Na verdade, os quartis são medianas, mediana da mediana. No próximo vídeo nós vamos estudar o boxplot e estudar o que é muito. E por que vamos estudar o boxplot? Porque o boxplot é feito através de quartis, que é um gráfico que nos ajuda a estudar variabilidade. Obrigado.